Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso programa Destaques da Cultura. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esse programa onde a arte, a cultura, quem atua diretamente ou indiretamente tem espaço aqui no nosso programa. E hoje o nosso bate-papo vai ser com ele que nasceu aqui em Foz do Iguaçu e nunca mais saiu da cidade. Ele trabalha no segmento cultural desde o ano de 2013 e a produção cultural para ele atualmente é uma atividade paralela. Com vocês, gente, Clóvis Quadros, do bloco Papai Urso. Clóvis, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Imagino que agradeço por ter aceito. Imagina, viu? Sim. Clóvis, vamos conhecer um pouquinho então a sua história, um pouquinho sobre o bloco. Vamos começar lá no comecinho na sua história. Você é aqui de Foz do Iguaçu e decidiu nunca sair. Sempre é um iguaçuense 100%. Como diz aquela frase, eu sou nascido e criado aqui em Foz do Iguaçu. E quando falo-se que eu atuo paralelamente, é porque uma das coisas que eu sempre falo, eu admiro extremamente, tenho minha admiração e respeito quem sobrevive da cultura, especialmente em Foz do Iguaçu e no Brasil. E talvez eu não tenha aquela vocação, eu tiro que se eu fosse viver da minha arte eu estava lascado, porque eu pouco sei fazer. Mas eu entrei justamente num segmento muito improvável para mim, eu tive uma criação evangélica tradicional, né? E a cultura entrou assim na minha vida. Eu fui parar no carnaval. Porque existia o Carnaval da Saudade, ali na Marechal, naquela época muito pequeno, né? E eu morava com a minha mãe na época e nós compramos um apartamento e o apartamento era na boca do caixa. É a primeira sacada de frente para a rua. E eu fiz amizade com o Papi, que é uma figura icônica aqui de Foz, e o Papi falou, vem ali, vai ter um carnavalzinho, tem uns crianças, uns velhos, vem ali, pega uma cervejinha e tal. E assim foi, não foi o meu primeiro carnaval, porque eu tinha tido uma experiência no antigo Floresta Clube, muito famoso. Mas ali eu me encantei pelo aquele formato de carnaval, que era o carnaval de rua, não era o carnaval de clube. Ao contrário que muita gente fala que o carnaval de clube dá saudade no sentido de não ter mais, eu sempre me identifiquei mais com o carnaval de rua. E foi assim que eu comecei a organizar os amigos. Venha para o carnaval, tem carnaval, você não sabia que tem carnaval? Vem, vamos organizar. E no primeiro ano foram 5, no outro ano foram 15, no outro ano eram 50, no outro ano eram 100. E assim a gente foi virando um bloco. Que maravilha, que incrível. E Clóvis, você então não decidiu, você entrou para a cultura, né, por esse lado do parte do carnaval, e o que você entende, o que você acredita dessa parte do carnaval? Porque quando a gente fala em carnaval, infelizmente, muitas pessoas, exatamente, muitas pessoas levam para o lado negativo. Uhum. Como é que para vocês, né, que atuam com o carnaval, apresentar isso para a sociedade, apresentar isso para os empresários, tirando essa parte ruim, negativa do carnaval? Tem tantos segmentos para eu dar essa resposta, mas vou começar assim. Carnaval, me parece que não tem meio termo. Ou você ama ou você odeia. Então, começa por aí. Então, o primeiro passo é respeitar quem não gosta. Então, ok, dificilmente alguém passa a gostar do carnaval. E geralmente não conhece o carnaval, vai no carnaval e se encanta, né? Então, esse é o primeiro ponto. Foz do Iguaçu é uma cidade... Se fala que é muito cosmopolita, mas ela tem um lado muito reacionário. E esse lado ainda trata o carnaval como se fosse uma coisa ruim, igual você falou. E o que a gente tem tentado fazer enquanto bloco, enquanto organização cultural, é falar, o carnaval pode ser organizado, carnaval é uma coisa séria porque envolve uma organização de muitas mãos. Mas, principalmente, a gente tem tentado mostrar para os comerciantes, para os empresários, para o trade turístico, que Foz tem um potencial absurdamente a ser explorado no carnaval e a gente não explora. Eu tenho que falar uma coisa muito séria aqui. Foz do Iguaçu é um ponto de carnaval, só que são carnaval nos grandes hotéis, onde são bailes fechados para pessoas de grande poder aquisitivo. E tem baile de carnaval muito bem organizado em Foz. Mas e o povo? E o cara lá do bairro? O que esse cidadão tem de acesso? Então a discussão é assim, o turista tem carnaval em Foz, no seu grande hotel, no seu resort. Só que Foz desperdiça com essa linguagem que eu considero equivocada,
de dizer que não, Foz é para descansar no carnaval. Quem vem para Foz não quer saber de folia. Eu não sei, me perdoe a palavra, quem é o imbecil que divulga esse tipo de posição. Porque a gente está falando de uma economia absurdamente vantajosa, a gente está falando de um feriado nacional e que Foz do Iguaçu, agora, nos últimos anos, que tem olhado o potencial de Foz do Iguaçu. E nós, enquanto bloco, vimos que a melhor maneira de você expandir o carnaval é na rua, não nos clubes. Clube você tem entrada, se você tem entrada, você tem seleção de pessoas, você tem distinção de pessoas. A rua é democrática. Esse é o segredo do carnaval, para mim. De verdade, faz todo sentido, e principalmente no carnaval de rua, né? A gente fala em carnaval de rua, é muito marginalizado, acham que só vai vândalos, né? Claro que, infelizmente, ainda acontecem situações desagradáveis, né? De sujar a rua, de vandalizar algum item, alguma coisa assim, mas não é regra isso, né? Essa não é a regra geral. Realmente é uma grande festa, é um feriado nacional prolongado. O Brasil praticamente para no período de carnaval. Isso. E é uma oportunidade gigantesca de incluir o carnaval, agregar o carnaval em Foz do Iguaçu, não somente para os turistas, mas principalmente para a população de Foz. Eu vou contar uma história muito antiga que você me fez lembrar agora. Na época que o carnaval ainda era na Marechal, eu comecei organizando o que a gente tratava como estrutura, como camarote. Foi daí que hoje veio talvez um pouco esse lado da estrutura do carnaval, que o carnaval precisa ter estrutura, certo? Tinha uma senhorinha muito humilde que foi lá com um bolo de chocolate de forma e 2 caixinhas de cerveja para vender. E ela perguntou se podia ficar na frente do camarote. Isso já faz bastante tempo. Eu falei, não, a senhora pode ficar aqui, não tem problema, só que já avise teu menino para ir buscar mais cerveja, porque a senhora vai vender tudo. Ah, mas será, filho? Vá lá buscar agora, que ainda dá tempo. Ela vendeu todo o bolo, todo o salgado, todo o pão de queijo, o piazinho dela foi umas 4 vezes buscar cerveja. Aí você pergunta para essa pessoa que viu no carnaval uma oportunidade de renda, pergunta se ela não é a favor do carnaval. Então acho que a gente olha o carnaval do ponto de vista errado. Se você organiza um carnaval na rua e você organiza com os comerciantes e com o comércio local, eles vão se preparar, vão trabalhar e vão ter naquele feriado uma oportunidade de um evento que não acontece o ano inteiro. Que é um exemplo na Avenida Brasil ou na própria JK, você fechar com milhares de pessoas consumindo. É isso. E o brasileiro tem esse dom de viver na desgraça, cheio de problema, tá naquele lugar, mas quando ele é o carnaval, é o momento dele se extasiar e esquecer um pouquinho, como diz uma certa música, vou me fantasiar e vou sair, aproveitar um pouco a vida. Existe uma parte lúdica aí. Isso é verdade, muito importante isso. E Clóvis, o que significa para você o carnaval? Você que está atuando diretamente com o carnaval de rua. É uma excelente pergunta. O carnaval para mim é um escape, porque é como se eu nunca pensei assim, vou trabalhar, eu trabalho numa transportadora. Eu trabalho com documentos, certidão negativa. Tem nada a ver com carnaval. Nada a ver com carnaval. Mas concorda que você, enquanto ser humano, isso não pode ser tua missão. Você tem ali a tua renda, você tem que trabalhar. Todo mundo tem o seu trabalho. E eu tinha, assim, esse lado, sempre tive esse lado social, já participei de Rotary, de Rotaract, eu sempre tive esse meu lado de fazer alguma coisa. Mas quando eu descobri na cultura, leia-se no carnaval, como se fosse uma vacância. É como se fosse um vácuo de gente, de não ter gente para organizar isso. Eu lembro no Carnaval da Saudade, certa vez, quando lá no começo não existia orçamento nenhum. Eu fui lá do meu bolso comprar aquelas bandeirolas metálicas e sair pendurando na rua para ter uma decoração na rua. Entende? Então, só que eu também acredito, claro que o poder público tem que ver um potencial para organizar como evento para a cidade para ser atrativo. Mas eu também acredito que o comércio, volta a falar do comércio, o comércio tem que ver o carnaval com bons olhos. E respondendo a tua pergunta, para mim, eu me encontrei no carnaval, primeiro porque o carnaval é democrático, o carnaval aceita tudo. No carnaval ninguém vai te julgar, o carnaval é democrático. É uma das maiores manifestações culturais do país, é o símbolo do país, é o carnaval. É quando o pobre
tem a oportunidade de estar na rua, sem julgamentos. Ali ele está junto com o rico, junto com o cara que deixou o carro estacionado não sei aonde. E isso para algumas pessoas incomoda. Para algumas pessoas incomoda ter o pobre na frente da rua, na frente do seu comércio. Então, acho que talvez a discussão não está no carnaval, é a visão que eu tenho de sociedade. Então, e quando eu percebi no carnaval um ambiente que precisava de guerreiros, precisava de pessoas que defendam o carnaval, e eu conheci o carnaval e não vi essas pessoas, e foi daí que eu me abracei, foi daí que eu comecei a brigar, aí em fundação cultural, e pedir coisa, e pedir banheiro. Na época que eu comecei, o Carnaval da Saudade não tinha nem banheiro químico, a gente foi lá pedir banheiro, sabe? Então, dá a impressão que a gente tem que também batalhar para que isso seja democrático. As coisas não vêm de graça. A gente tem que batalhar e fazer acontecer. Só que se o Carnaval em Foz está expandindo, e eu acredito que é um movimento constante, é porque tem muita gente brigando pelo Carnaval. E principalmente hoje, nós participamos disso, nós criamos o Conselho de Cultura Popular de Foz do Iguaçu. Então, são 7 entidades de carnaval que a gente vive discutindo sobre cultura. Ele não é um órgão oficial, mas é um órgão que a gente discute lá o que a gente vai fazer do carnaval. Então, é uma maneira de se unir para fazer acontecer o carnaval. Então, a gente não tem que ficar esperando. O meu medo é assim, esse ano vai trocar de prefeito, daí o prefeito novo não gosta de carnaval, daí não vai ter carnaval? A gente não pode ficar nesse papel de, eu vou esperar a Fundação Cultural de Foz dizer como vai ser o carnaval para daí eu ver o que eu vou fazer. Não. Eu, enquanto organização, eu tenho que me preocupar com o meu carnaval. Se acontecer de não, por alguns motivos não vai ter carnaval, vai ter carnaval. Porque quem faz carnaval é o povo. É isso, é simples assim. A gente tem que assumir o poder que está nas nossas mãos enquanto cultura e manifestação popular. Então, eu às vezes tiro sarro que eu sou meio missionário do carnaval. Eu tenho que contar essa história para o comerciante, lá no Conselho de Cultura. Eu sou defensor do carnaval. E me incomoda quando alguém vai falar mal do carnaval. Peraí, você tem uma crítica? Vamos lá. Eu quero ouvir a sua crítica. E vamos discutir, vamos melhorar. É simples. Falando em crítica, Clóvis, você percebe que quem mais critica, digamos assim, o carnaval de rua é a população civil ou é a área empresarial, comerciante? Ou os dois? Eu não vou citar nomes, mas vou falar assim de um determinado comerciante que o carnaval acontecia na frente do empreendimento dele. E ele odiava o carnaval porque fechava a rua, porque não tinha vaga para os clientes e não sei o quê. Até que num determinado momento, num determinado ano, ele decidiu colocar uma banca com caixa, com cerveja, com água, com sanduíche, com cachorro-quente e vendeu. E daí ele passou a gostar de carnaval. Então, assim, são dois lados. O comerciante que critica o carnaval é porque ele ainda não aprendeu a ganhar dinheiro com o carnaval. Quando ele aprender a ganhar dinheiro com o carnaval, ele vai passar a gostar do carnaval. Então eu não acredito que seja isolado do comerciante. Não defendendo também todos os comerciantes, mas de maneira geral o comerciante tem que ver que o carnaval é uma oportunidade. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos o Carnaval do Brasil aqui, numa determinada quadra, e a gente ficou meio chateado porque quando chegou na hora de fechar a rua às 5 da tarde, era a segunda de carnaval, teve expediente, a gente imaginava que as empresas, vamos falar assim, lojas de calçados e de roupas, iam organizar os bloquinhos dos funcionários. A gente imaginava que cada empresa ia montar uma caixa térmica com os funcionários ali brincando. Não, fizeram questão de fechar, como se tivesse vindo vândalos. Então, assim, algo tem que ser revisto, ponto. Sobre a sociedade civil, eu acho que existe sim muito mais críticas, porque eu acho que se confunde o meu direito e o seu. Então, se eu não gosto, a rua é minha, então você não pode vir na minha rua. Eu tenho muitas críticas sobre isso, porque nós tivemos a experiência do Carnaval da Saudade, onde, claro, explodiu. Por que o Carnaval da Saudade explodiu e não comportou mais na Marechal? Porque não tinha opção. E o carnaval é uma demanda do povo. E daí quando você chega para fazer um carnaval, você tem que ter vazão para dar demanda para o povo. Só que isso só relata que carnaval tem mercado. Para mim é simples.
E eu digo mais, esse carnaval da JK, eu estou apostando que ele vai dobrar de tamanho esse ano. Eu estou apostando isso. Porque ali tem espaço para vazão de público. Tem um potencial gigante de atender um público maior. Então, assim, o comerciante que não gosta de carnaval é porque não aprendeu a ganhar dinheiro ainda com o carnaval, e a pessoa, a sociedade civil que não gosta de carnaval é porque tem problema com o próximo. Aí é de cada um. E não com a festa em si. É o pobre, é o preto, é o cara do bairro, é outro problema, não é o carnaval. Essa pessoa que não gosta de carnaval de rua, com certeza vai num bailinho, num hotel, pagar R$200 a entrada para ter uma bandinha. Então ela gosta de ficar por status. Né? Exatamente. Fica crítico. Clóvis, muito obrigado, viu? Estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Fica aqui o convite para você voltar mais vezes aqui no nosso programa, para a gente continuar um pouco esse nosso bate-papo, falando sobre carnaval, falando sobre o Bloquinho Papai Urso também, que ele vai voltar para contar a história um pouquinho. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, para acompanhar vocês, tem rede social, como é que funciona? Bloco Papai Urso, é tudo arroba, eu sou péssimo, mas tem um pessoal que cuida disso. Bloco Papai Urso, só procurar no Instagram, Facebook, enfim, lá a gente está por lá. Bloco Papai Urso, só digitar vai achar. Maravilha. Obrigado, meu Clóvis. Obrigado. E para você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E fica aqui o convite que nós estamos esperando vocês no nosso próximo episódio do programa Destaques da Cultura. Até lá!